Olá, ligados! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos aqui conectados com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre outro tema considerado aí polêmico. E a Bíblia vai falar com a gente sobre a origem do mal, por que sofremos. E daqui a pouco a gente conversa com os nossos convidados aqui no estúdio da Igreja Central. Fique com a gente, estamos ligados na Palavra. E são eles que vão conversar comigo aqui sobre a origem do mal, por que sofremos, o tema de hoje. Só que primeiro vou pedir aí ao pastor BJ que, por favor, faça uma oração para a gente começar. Ok, vamos orar então. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui. Peço que o Senhor esteja acompanhando, que o Espírito Santo esteja guiando cada palavra que for dita aqui. Abençoe cada espectador, onde quer que ele esteja, que ele possa receber essa bênção especial e a compreensão desse assunto. Pedimos em teu nome. Amém. Amém. E para a gente começar, vamos chamar uma pergunta que veio da rua. Uma pessoa aí que assiste, inclusive, o Ligados na Palavra, quer saber. É o Elton Montanarim, aqui de Curitiba. Sobre essa questão da origem do bem e do mal, se Deus é bom, por que existem tantas coisas ruins? Pastores, então tá aí um tema e uma dúvida, que é frequente, inclusive, para quem estuda a Bíblia e às vezes para quem tem alguma curiosidade sobre o tema. Como é que a gente pode começar uma resposta a respeito disso? Então, o sofrimento ele é um dos maiores obstáculos, né, para muitas pessoas aí até acreditarem em Deus, né? Como é que um Deus bom pode deixar que haja tanto sofrimento? Só que se a gente olhar no fundo até da pergunta mesmo, o próprio sofrimento, que é a existência do mal, ele é a ausência do bem, né? Então, assim, como pode existir um Deus se existe tanta coisa mal? Qual é o parâmetro que a gente usa para comparar? Como a gente sabe que o mal é o mal? Porque a gente conhece o bem. Então, a própria pergunta já nos dá a ideia de que existe um bem maior, de que existe um Deus bom por trás de tudo isso. Pastor Paulo. Para conseguir entender isso, a gente tem que ter uma visão mais ampla e mais profunda do que está acontecendo na nossa vida. E eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia e, sim, é para pegar mesmo. Não é brincadeira não, vai lá buscar a Bíblia. Nós vamos olhar lá em Apocalipse, tá bom? Vamos lá, pega lá a Bíblia, eu estou esperando você buscar a Bíblia. Ok, buscou? Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 12, a partir do verso 7. Esse texto, ele é chave para a gente entender o que está acontecendo aqui hoje. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. A Bíblia diz assim, olha: houve então uma guerra nos céus, uma batalha nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Ou seja, o que é que esse texto me diz? Há uma batalha, há um conflito. E essa batalha que começou no céu, ela continua aqui na terra. Ela não acabou. Nós estamos no meio de um conflito. Então, eu queria uma vida mais tranquila. A visão bíblica é de que, sim, nós éramos para ter. Não temos, mas teremos. E esse momento que a gente está enfrentando aqui é um momento de guerra, é um momento de batalha. Então, por que tem tanta dor? Por que tem tanto sofrimento? Porque nós estamos no meio de um conflito e a gente precisa entender um pouco melhor esse conflito aqui. E essa perspectiva do conflito, Paulo, é interessante que, assim, nós como pecadores, a gente não sai de uma situação boa agora para brigar para uma melhor. Na verdade, como pecadores, a gente está numa situação ruim. Sim. Então é como se fosse um reino destruído que entrou numa guerra para poder conseguir uma situação melhor. Então, como pecadores, a nossa sentença já era a morte, o sofrimento já sem nenhuma esperança. Só que, graças a Deus, Deus entrou no ringue, veio o conflito e aí nos dá a esperança de ter dias melhores. A gente já experimenta um pedacinho do bem agora, mas isso não isenta a existência do mal, né? É isso aí. Pastor, você lendo esse texto lá em Apocalipse 12, existem algumas coisas que chamam a atenção.
E agora que o pessoal tá todo mundo com a Bíblia, todo mundo já buscou, né? Pode Tá ser aí, que né? seja a primeira vez que essa pessoa está abrindo a Bíblia, pode ser que ela já leu alguma vez e não entendeu. Existem alguns personagens aí que foram citados. É o caso do dragão e o caso de Miguel. Quem são esses personagens para a gente começar a aprofundar e entender melhor? Eu vou falar primeiro de Miguel, pode ser? Claro. Abre sua Bíblia lá em João capítulo 1. João, primeiro capítulo de João, no Novo Testamento. Fala um pouquinho sobre quem era esse personagem, né? Quem é esse personagem? Quem é Miguel? A Bíblia diz assim, olha, João, primeiro capítulo, a partir do verso 1 aqui. Diz assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a devoraram. O verso 10 diz assim, completa. Aquele que é a palavra, algumas traduções trazem verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Você vê algumas coisas interessantes, né? Ele estava no princípio, estava com Deus, ele também era Deus. Por intermédio dele a terra foi criada, e aqui depois João vem trazendo um paralelo mostrando que esse verbo, esse princípio é Jesus Cristo. Então esse personagem, que também tem o nome de Miguel desde o princípio, é uma referência clara a Jesus Cristo, que está nos bastidores da terra, já cuidando da gente desde a criação, na verdade desde muito antes, né, Paulo? Sim. E que ali no Novo Testamento ele entra na terra, entra no jogo para salvar a gente com a própria pele. A Bíblia inteira fala sobre Jesus. Sim. João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, se eu pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vou encontrar falando sobre Miguel, esse personagem central da história da batalha. E a batalha foi com ele por quê? Porque, segundo o que diz aqui João, ele foi o verbo da criação, a palavra, o Logos. Então, tudo foi feito por ele. Ou seja, quando Deus criou a terra, ele estava presente, o Deus pleno, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas só um falou, haja luz. A gente entende que ele estava pleno porque a expressão é no plural. Façamos o homem à nossa imagem. Há uma pluralidade nisso daqui. Mas quem falou, quem é a palavra, quem é o verbo, foi a pessoa de Miguel, a pessoa de Cristo. Daí que a batalha foi com ele. Alguém que pretendia o lugar dele. E quem é que pretendia o lugar dele? O próprio texto já fala. O outro personagem que é o dragão. Satanás, diabo, antiga serpente. Opa, a gente já começa a ter algumas referências interessantes sobre esse camarada aí. Se a gente der uma olhadinha lá em Ezequiel, capítulo 28, a sua Bíblia tem Ezequiel sim, tá bom? Fica tranquilo aí. Se você não encontrar, você vai lá no índice, é um dos profetas que tem ali do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 28. Aqui em Ezequiel capítulo 28, há uma profecia de dupla interpretação. Essas palavras foram dirigidas a Tiro, ao rei de Tiro. Esse rei era amigo do povo de Israel. Se a gente olhar a história de Davi, vai perceber que foi o rei de Tiro que mandou cedro para Davi construir os palácios, ou seja, ele conhecia o Deus verdadeiro, por isso essa aplicação foi feita diretamente a ele. Mas ela também tem uma visão profética, e há termos e expressões aqui que não tem como serem aplicadas ao rei de Tiro. Tá? Então, assim, a partir do verso 11, Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11 diz assim: essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden. Percebe como há referências aqui que não dá para aplicar literalmente ao rei de Tiro? Rei apenas, né? Ou seja, há uma interpretação profética mais profunda. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. E aqui vem o nome das pedras preciosas.
Verso 14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, quando eu leio isso daqui, eu entendo quem é o segundo personagem. Quem é Satanás? Quem é o dragão? Ele era um anjo de luz. Não é isso que diz aqui? Sim. Perfeito, perfeito. Um anjo que servia diretamente junto ao trono de Deus. Ou seja, o principal de todos os anjos do céu. E como é que pode um anjo perfeito, num lugar perfeito, deixar a maldade entrar no coração? É isso que o apóstolo Paulo chama de o mistério da iniquidade. Ou seja, não tem como explicar. Mas a gente sabe hoje que filhos criados da mesma maneira, pelos mesmos pais, um dá um pregador, outro dá um médico e outro dá um traficante. Ou seja, isso passa pela liberdade de escolha das pessoas. Deus deu essa liberdade de escolha. Perfeito. Então, assim, alguém até falou isso, parece que foi Martinho Lutero, não tenho certeza. Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho. Ou seja, passam esses pensamentos esquisitos na cabeça da gente, eu não tenho como impedir isso. Mas eu não posso dar liberdade, dar asas à minha imaginação. E foi isso que Lúcifer fez. Quando começou a passar bobagem no coração dele, que ele queria ser igual a Deus, que ele queria ser o Criador, daí a batalha, ele deu asa para isso. Ao invés de pegar a grandiosidade dele, a sabedoria, a perfeição, a beleza, e aplicar isso a Deus, ele aplicou a si mesmo, dizendo, não, quer saber? Eu sou bom mesmo, eu mereço, eles têm que me adorar. E aí ele começou a invejar o lugar que pertence a Cristo. Então, quando ele invejou esse lugar, ele arregimentou um exército, ele mentiu para os anjos, ele arregimentou esse exército de anjos. Os anjos não conheciam a mentira, dá para entender isso fácil. Nem todos acreditaram, mas o próprio Apocalipse capítulo 12 diz que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. E em Apocalipse capítulo 1, eu percebo que estrelas são os anjos. Ou seja, ele carregou com ele 1/3 de todos os anjos do céu e abriu a batalha contra Cristo. Só que ele perdeu. Mas foi assim que começou o conflito. Ou seja, toda a linguagem metafórica de Apocalipse, se a gente analisar com cuidado outros trechos da Bíblia, eles acabam se encaixando. A própria Bíblia responde a si mesma, ela esclarece a si mesma. Interessante. E rapidamente a gente conseguiu definir então quem são os nossos personagens aí. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a próxima dúvida, que inclusive a gente encontra a explicação na Bíblia, é a respeito da questão da terra, né? Satanás arrastou 1/3 das estrelas do céu com ele quando foi expulso, né? Por conta dessa guerra, dessa peleja no céu. E existe até uma explicação do porquê, né? As dúvidas surgem aí de como Satanás veio parar na Terra com seus anjos, né? Como ele passou a ser o governante do mundo em que a gente vive hoje. O próprio mal, o fato do mal existir na Terra como uma possibilidade, já vem desse princípio de amor também. Né, que no céu também havia, tanto é que por isso que não havia o mal como algo concreto, mas havia liberdade de escolha. Eles podiam escolher isso, tanto é que Lúcifer escolheu. E na Terra aconteceu a mesma coisa. Deus queria seres que o servissem por amor. E assim sendo, veio a possibilidade do mal e da entrada do mal aqui na Terra. E aí Satanás se aproveitou disso, né, e a gente conhece um pouquinho do resto da história ali, fazendo-se passar por uma serpente. Ele enganou Eva e aí o pecado entrou na Terra. Né, Gênesis capítulo 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso que Deus lhe disse, não comam do fruto da árvore do jardim? E a mulher disse, podemos comer do fruto das árvores, só não comemos da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, caso contrário vocês morrerão. E disse a serpente, certamente não morrerão. Bom, eu não vou ler todo o contexto, você pode olhar Gênesis capítulo 3, a gente percebe um diálogo. Por que houve esse diálogo?
Porque Deus não obrigou a humanidade a aceitar o governo de Satanás. O que Deus teve que fazer, porque entenda assim, ó, Satanás queria o lugar de Cristo. Satanás queria governo. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Eu governo melhor do que Deus. Se quando ele foi derrotado, ele foi expulso do céu, Deus tivesse destruído Satanás imediatamente, Ia ficar aquela dúvida, né, no coração dos anjos, ou será que ele estava falando sério, né? E aí? Ele estava certo e se o quiseram governo falar dele mais era dele. ruim, por que Deus não deixou ele governar? Por que Deus já destruiu logo e não deu uma chance para ele? Além do que, 1 João capítulo 4, verso 8, Deus é amor. Se Deus é amor, ele não aceita ser servido por medo. Se Deus destruísse Satanás imediatamente, os outros anjos teriam medo de Deus. Uhum. Entendeu? Então, embora para Deus fosse muito claro quais seriam as consequências de um governo de Satanás, para os anjos, para mim, para você, para nenhum de nós, não estava claro isso daqui. Então foi por amor a nós que Deus se viu obrigado a permitir que Satanás governasse. Para que o caráter de Deus e o caráter de Satanás pudessem ser provados. Mas Satanás ia governar onde? Deus não disse, olha, você vai governar na terra. Deus deu liberdade para ele oferecer governo. O que a gente vê aqui, Gênesis capítulo 3, está claro. Deus não chegou e falou assim, ó, daqui para frente Satanás vai governar sobre vocês. Ele chegou oferecendo governo através do pecado. Uhum. Então, quando a humanidade pecou, então não foi Deus que determinou que Satanás governaria na terra. Nós escolhemos isso. Aí você fala assim, não, pera lá, eu não estava lá no Éden. Quem fez a bobagem foi outra aí. Mas é simples entender isso daqui. Tem alguma vez na sua vida que você já pensou assim, olha, eu sei que eu não devia falar isso, eu sei que está errado, e mesmo assim eu vou falar? Tem alguma vez que você já pensou assim, eu sei que isso é errado, mas e mesmo assim você foi e fez? Ou seja, cada vez que eu conscientemente faço uma coisa que está errada, sabendo que aquilo está errado, eu estou me aliando à rebelião. Eu estou dizendo, Eva, você demorou, eu teria comido esse fruto muito antes de você. A Bíblia diz que todos pecaram. Ou seja, todos nós estamos destituídos. O pecado entrou, não foi por Adão e Eva, mas todos nós aderimos à causa do pecado. Então eu não posso lançar a culpa sobre Adão e Eva. O fato é, quando a humanidade pecou, a humanidade pegou o cargo, a posição de governador e entregou para Satanás. Adão não tinha um cetro, mas imagine que ele tivesse um cetro, ou que ele tivesse uma faixa de governo, sei lá, qualquer coisa. Ele entregou isso para Satanás. Então por que nós temos uma vida tão complicada na Terra? Porque quem governa a Terra não é Deus. Quem governa a Terra é Satanás. E filho, a consequência do governo de Satanás é essa porcaria toda que eu e você estamos vendo. Mas Deus não é dono do universo? É dono. Mas se Deus ficar interferindo no governo de Satanás, o caráter de Satanás não vai ficar claro. E nem o caráter de Satanás, nem o caráter de Deus. Satanás vai dizer assim, sabe por que deu tudo errado? Deus não deixou governar. Então dói no coração de Deus deixar o governo de Satanás seguir o seu curso. Mas ele é obrigado a fazer isso. Então, Deus não pode, não é que ele não tem poder, ele tem poder para isso, mas ele não pode interferir no governo de Satanás. Só que ainda assim, né, Paulo, ele mesmo tendo esse governo, ele ainda, pela misericórdia dele, ainda deixa resquícios do bem, né, ainda se mostra presente. Sim. E ainda aqueles que aceitam, ele transforma o mal em bênção, né? Então, por quê? Porque embora Deus não possa agir no planeta, o planeta é governo de Satanás, embora Deus não possa agir no governo de Satanás, ele pode agir na vida dos filhos que clamam por ele. uhum. Aí entra a Entendeu nossa por que parte. a oração abre as janelas do céu? Quando eu clamo a Deus, eu permito que Deus atue na minha vida. Se eu não clamo, Deus não tem como atuar. É só ver o exemplo de Pedro andando sobre a água. Sim. Permitiu, né?
Ele saiu Foi. das mãos de Deus, o que aconteceu com ele? Ele imediatamente Afundou, começou a afundar. E Jesus estava onde naquela hora? Do lado dele, né? Do lado dele. E Jesus estava de mal, assim, não quero. Lógico que não. Mas na hora que Pedro saiu do governo de Cristo, automaticamente ele caiu nas mãos de Satanás. Ou seja, há uma legião de anjos maus que cercam a pessoa. Deus não tem acesso. Ele não te chamou, ele é meu. Ele é meu. Até a hora que Pedro já estava acabando de afundar e clamou, Senhor, salva-me. É a chave que Cristo precisava para expulsar os demônios e salvar Pedro de novo. Assim também eu e você, quantas e quantas vezes a gente está mergulhado nos problemas e a gente vai lutando, como Pedro lutando na água, e esquece de clamar a Deus. Não é que ele está desesperado para agir, mas ele não pode, porque no momento em que eu não clamei, eu estou no governo de Satanás. A hora que eu clamei a Deus, eu abro instantaneamente um canal para que Deus possa agir. Ok. A gente está caminhando para o final já do Ligados, e eu queria sugerir até a você que está aí acompanhando a gente, que sobre esse tema que a gente ainda tem muito que falar, que assista um episódio anterior que nós gravamos sobre a predestinação. E aí, nesse episódio a gente entra para falar sobre o livre-arbítrio, e aí você vai poder entender um pouco mais sobre as escolhas que nós temos ao lado de Cristo. Uhum. É um assunto que casa perfeitamente. Sim, Mesmo sim. a gente falando agora sobre bem e mal, sobre a origem do mal, se você assistir esse episódio, com certeza você vai ter lá boas informações a respeito disso que a gente está conversando aqui também. Pessoal, para a gente fechar a questão da origem do mal, fechar aqui, né? Porque a Bíblia ainda é muito ampla sobre esse assunto. Em 15 minutos a gente não consegue realmente discutir, a gente consegue introduzir o tema. Mas nós falamos muito da ação de Satanás, das ações também de Cristo, de Deus em nosso favor. Agora, como seres humanos, qual é a nossa situação? Como a gente vive em meio a essa guerra que nós vimos lá no começo, em Apocalipse 12, enfim, fomos até o Gênesis buscar também mais informação. Como nós, hoje, convivemos em meio a tudo isso? Creio que primeiro a gente ter essa noção, né, de que a gente é pecado, né, a gente vive no mundo de pecado e nós fazemos parte dele, a gente é parte do problema, né, o mal não é um negócio só acontece comigo, não, eu sou o mal também, meus pensamentos maus, as minhas palavras más também, eu também causo mal direto ou indiretamente para pessoas, mas saber também que a misericórdia de Deus nos alcança e ela está esperando apenas a gente dar essa autorização, a gente buscar. Né? O inimigo ele tenta quebrar esse nosso contato com Deus, nossa comunicação, porque ele sabe, se a gente pedir ajuda, Deus vai conceder. Então ele tenta fazer com que a gente não peça. Mas se a gente persistir e falar, não, peraí, eu quero estar em oração, eu quero estar na leitura da Bíblia, eu quero estar em comunhão com Deus em todos os momentos, eu abro um canal para que Deus possa entrar na minha vida e assim possa ir tanto me transformando, me trabalhando, quanto tornando todas essas coisas ruins à minha volta em bênçãos também para mim e para os outros através de mim também. Então é eu ter esse canal com Cristo que eu acabo permitindo que ele trabalhe em mim. Pastor Vitor, então eu entendo que o diabo treme, o inferno treme, não é quando vê alguém indo para a igreja. Não é quando vê alguém dando comida para um pobre. Não é quando vê alguém fazendo uma coisa boa. O inferno treme quando a gente dobra o joelho, não é isso? Sim, sem dúvida. Porque aí eu me coloco nas mãos de Deus. Aí eu permito que Deus atue. Contra mim, Satanás tem pleno poder. Eu não sou nada perante Satanás. Ainda que eu faça coisas boas. Isso ainda vem do meu egoísmo. Sim. Agora, quando eu me coloco de joelhos, quando eu me coloco diante do Senhor, quando eu invoco o poder de Deus, quando eu invoco o sangue de Cristo derramado na cruz, aí o inferno treme, amigo. Porque os anjos de Satanás são incapazes de qualquer ação diante dos anjos de Deus. E eu gosto muito. Um dos textos da Bíblia que eu sou apaixonado por ele é Salmo capítulo 91. Você está com a Bíblia aí, não está? Então vamos lá, abre lá. Salmo capítulo 91. Ele é um texto conhecido, e uma boa parte de nós conhecem. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, esse pode dizer, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Então quem é o meu refúgio? Quem cuida de mim? Quem me livra? É Deus que me livra de Satanás. E o verso 4 diz assim, olha, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A fidelidade do Senhor é o escudo. Ou seja, Deus é uma fortaleza. Quando eu me coloco nas mãos de Deus, eu entro nessa fortaleza. E Satanás não tem qualquer acesso a mim, porque Deus está cuidando de mim. É como, não é exatamente assim, tá? Mas é como se eu entrasse numa embaixada. Imagine um sujeito que está sendo perseguido pelo governo, uma perseguição política, ele não fez nada de errado, mas ele está sendo caçado, e agora ele entra numa embaixada. Aquele governo que está perseguindo ele, lá dentro da embaixada não tem ação. Por quê? Porque dentro da embaixada é território de outro país. Então, aqui no Brasil, se eu vou na embaixada do Canadá, eu estou em território canadense, mesmo estando dentro do Brasil. Então, quando eu aceito a Jesus, quando eu me coloco nas mãos dele, é como se eu entrasse na embaixada do céu. Olha que bênção isso aqui. Satanás continua do lado de fora, bramando e rugindo como um leão, tentando me destruir. Mas ele não pode fazer nada, porque eu estou protegido por Deus. O problema é que a gente tem comichão para sair dali. Sim. Quer se aventurar na Uma cidade. claustrofobia. Senhor, eu vou na esquina buscar pãozinho na padaria. Não, filho, não vai não, tem muito pão aqui. Ah, mas senhora, aqui lá tem um pãozinho especial. Filho, aqui tem todo o pão que você quiser. Não precisa, tá bom, já entendi. Então vou buscar leite só. Não, tem leite aqui. Senhor, mas pelo menos uma garrafinha d'água. A gente fica achando desculpa para sair das mãos de Deus. Sim. E na hora que eu botei qualquer pedacinho de mim para fora das mãos de Deus, Satanás me pega imediatamente. É o território dele, né? É o território dele. E aí você come o pão que o diabo amassou. Sim, Você queria buscar outro tipo de literalmente, pão, né? você come o pão que o diabo amassou. Literalmente. Você acaba caindo. Então, assim, é claro que mesmo estando nas mãos de Deus, eu continuo no governo de Satanás. Deus nunca disse que a gente não vai ter problema. Pelo contrário, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Sim. Mas eu venci o mundo. Ou seja, Deus, ele cuida da gente. Mesmo que Satanás nos ataque, ele transforma esses ataques, esses problemas em bênçãos. E eu tenho vivido isso na minha vida, acho que o Vitor também tem vivido na vida dele, tenho certeza que você... E cada um de vocês que nos acompanham, você vai perceber isso. Satanás vem com ataques cruéis, e a gente sofre com isso. Sim. Não é que eu não tenho problema, eu tenho. Vitor, você tem problema? Como? Você tem problema, Giba? Com certeza. Então, a gente tem problema. Só que quando eu estou nas mãos de Deus, eu permito que Deus atue na minha vida e mesmo essas batalhas, esses ataques de Satanás, ele ainda transforma isso em bênção na minha vida. E eu tenho certeza que tem feito na vida de todos nós aqui. É isso aí. Legal. Tá certo. Eu agradeço então, pastor Paulo Bravo, obrigado. Pastor Vitor BJ, pela presença de vocês aí, por conversarem um pouquinho aqui com a gente, com o pessoal que está assistindo aí, né, no mundo inteiro, gente acompanhando a gente, falando sobre esses temas aí. E eu queria deixar um recado para vocês, então, que assistem aí o Ligados na Palavra. Se você for aqui na descrição do vídeo, você vai ter todas as informações sobre o nosso programa, sobre os outros temas que a gente também já discutiu por aqui. E a gente convida que você continue acompanhando, curta os vídeos, se inscreva no canal e assim a gente pode cada vez mais trazer um pouquinho aí desses estudos bíblicos que são tão importantes para você na sua vida, é claro, para todos que nos assistem, para a gente que está aqui também, a sua companhia é sempre muito legal. Continue conosco, acompanhando sempre a nossa programação Ligados na Palavra.